E aí, galera, saudações do YouTube. O vídeo de hoje é um vídeo que é muito importante pra mim. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu já fico muito, muito feliz. Eu passei por um processo muito difícil há um ano e pouco, que é a depressão. Eu sou uma pessoa que eu já tenho essa inclinação para ter um humor mais depressivo, e aí alguns fatores contribuíram para que eu entre num quadro mais profundo. E foi muito difícil, mas eu, aos poucos, consegui e estou conseguindo superar, porque eu não posso dizer que eu estou 100% boa, 100% recuperada. E é como a minha psicóloga também fala, né? Tipo, depressão não tem cura, tem manutenção. Então a gente vai fazendo as coisas que não nos coloquem naquele lugar de novo. Tem coisa que a gente tem controle e tem coisa que a gente não tem controle, que são fatores externos que acabam nos abalando, e a gente, por ter um humor mais depressivo, a gente é mais sensível. Eu quero deixar claro, tudo que eu vou falar aqui é baseado no meu processo terapêutico. Tudo que eu falar aqui, eu acho que é válido, porque quando a gente conversa com uma pessoa que passou por algo que você está passando, por uma dificuldade, ela tem um lugar de fala, um peso que traz muita sabedoria. Eu acho que a gente aprende muito com o testemunho de outras pessoas, a experiência de outras pessoas. Então, eu estou muito nesse lugar. Nada do que eu vou falar aqui substitui um acompanhamento médico, terapêutico. Então, que isso que fique claro, porque não quero que ninguém negligencie sua saúde. Então, eu vou falar tudo que eu fiz e venho fazendo para sair do quadro mais profundo da depressão. É importante entender que a depressão não é algo que a gente escolhe. Estar no quadro depressivo não é uma escolha. Mas eu sempre fui muito consciente do que se passa na minha cabeça. Então, eu consigo identificar quando eu tô indo para um lugar muito negativo, muito que vai me fazer mal. E quando eu identifico isso, eu posso tomar a decisão de alimentar isso e continuar me emburacando, ou eu posso buscar alternativas, ferramentas para sair desse lugar e ficar bem. Só que o autoconhecimento, ele não é o suficiente, às vezes. Então, ao mesmo tempo que em muitos momentos da minha vida eu tive controle sobre para onde eu vou, se eu vou me emburacar mais, ou se eu faço alguma coisa para mudar minha realidade, aconteceram situações que eu não tenho controle, que atingiram diretamente no meu quadro depressivo, no meu humor, na minha história. Então, eu acho que é importante isso ficar claro, porque ninguém escolhe ter depressão. Ninguém quer ter depressão. E, às vezes, ela acontece e, quando a gente vê, a gente já tá naquele lugar. E aí, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu me vi nesse lugar, e já era meio que tarde demais, porque eu já tava muito mal, foi tomar uma decisão. Eu tomei a decisão que eu queria melhorar. Tomar uma decisão não vai fazer você automaticamente ficar bem. E decidir isso não é fácil. Porque decidir que você não quer mais ficar nesse lugar, e eu acredito que se você está nesse vídeo é porque você está decidindo de alguma forma sair desse lugar, significa enfrentar seus maiores medos. Dores ativas, mas dores que também estão de alguma forma adormecidas no nosso inconsciente. E quando a gente entra no processo terapêutico, a gente busca entender por que a gente faz as coisas que a gente faz, porque a gente pensa os pensamentos que a gente pensa. E quando a gente entende a raiz do problema, muitas vezes a gente se depara com algo que não é confortável, nunca é confortável, com algo que nos machuca muito. Tomar consciência disso. Então, tomar a decisão que você quer melhorar, eu sei que que não é fácil, mas é o primeiro passo e é muito necessário. Porque é saber que você vai enfrentar essas dores, você vai enfrentar tudo que precisa ser enfrentado, fazer as coisas mesmo sem vontade, para a vontade aparecer na tora. Ou é isso, ou vai ser de mal a pior. Temos que entender também que quando a gente decide isso, quando a gente decide melhorar, a gente pode no outro dia já começar, mas pode demandar um tempo para a gente processar essa decisão. A última situação que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu tomei consciência e tomei uma decisão, demorou 3 dias para eu começar a fazer algo a respeito. Exemplo. Então, assim, respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Isso é muito importante e eu vou falar isso mais pra frente. E aí, o que eu fiz logo depois que eu tomei essa decisão? Eu, Polly, tá? Eu não sei se isso
tem algum embasamento científico, enfim. Mas eu busquei me reconectar com a minha criança interior. Por quê? Porque a minha infância, ela foi muito boa. E ela é uma referência para mim de saúde mental, de uma época que eu estava bem. E aí eu busquei me reconectar com a minha versão daquela época. Eu voltei a fazer atividades que eu fazia nessa época. Não é que eu me infantilizei. Mas, por exemplo, durante muitos anos eu joguei The Sims. Especificamente The Sims 2. E não é fácil de achar hoje em dia, por exemplo, esse jogo. Mas eu fui atrás, eu consegui baixar e eu joguei. E por muitos momentos foi minha grande distração. Porque explorar esse lugar de novo, um lugar que eu vivi por muito tempo, foi muito bom. Foi uma nostalgia saudável. Assim como assistir determinados filmes, ou série, como, por exemplo, Garota Mimada, Aquamarine. Ela é o cara, ela e os caras. Tipo, esse filme dessa época, essas comédias românticas, sabe? Ou filme de adolescente. Que eu assistia muito, assim, no começo da minha pré-adolescência ali. E foi uma fase muito boa, que eu fui muito feliz. Eu tenho um prato também lá em casa, em Recife, que era um prato que eu tenho guardado por memória afetiva, que eu usava quando eu era criança. E aí algumas refeições, a princípio começou a ser algumas refeições, depois passei todas as refeições. Eu bem dizer fiz nesse prato. Se isso teve algum efeito ou não positivo, não sei. Eu sei que trouxe um conforto, eu acredito que trouxe um conforto emocional e afetivo, uma memória boa, sabe? Tipo, eu busquei consumir coisas que eu consumia naquela época, pra de alguma forma ter essa sensação de algo que é conhecido, que é saudável, que é bom, que é uma referência positiva. Eu não sei se isso funciona, mas é algo que foi por aí que eu comecei. Eu tinha energia pra fazer isso, foi por aí que eu comecei. Essa foi a segunda coisa que eu fiz. A terceira coisa que eu fiz, que eu já fazia, mas que eu busquei ter disciplina e, na verdade, mais que disciplina, compromisso. Eu busquei ter compromisso com o meu tratamento terapêutico, psicológico e o psiquiátrico. Por questões da vida, eu acabei fazendo terapia com duas pessoas diferentes, duas psicólogas diferentes, porque eu comecei o processo terapêutico com uma psicóloga, e aí, coincidentemente, uma psicóloga que já tinha me atendido entrou em contato comigo. E aí, quando eu vi, eu conversei com ela. Quando eu vi, eu já estava fazendo terapia. E aí, eu não queria largar nenhuma nem outra. E aí, eu já estava fazendo 2 terapias na semana. Não é o mais indicado, né? Eu acredito, e pelo pouco que eu conversei com as pessoas da área, não é o mais indicado você ter 2 processos terapêuticos com 2 psicólogos diferentes. Porque um processo pode acabar interferindo no outro. No meu caso, funcionou. As duas... uma tem uma abordagem de TCC, a outra tem uma abordagem humanista, mas tem especialização em TCC. Então, assim, ajudou. Enquanto uma psicóloga minha, ela é muito de me instigar, da maiêutica, de me fazer pensar, ela responde minhas perguntas com outras perguntas. A outra psicóloga, ela é muito do lugar de, às vezes, o óbvio precisa ser dito, sabe? Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito na nossa cara, e ela faz muito bem esse papel. Então, assim, eu acho que foi Deus mesmo que botou as duas na minha vida, porque uma acaba se complementando a outra, e me ajudou muito. Paralelo a isso, eu fiz acompanhamento psiquiátrico, que é muito importante. A medicação, ela me deu condições emocionais, controle emocional, para eu poder fazer o processo terapêutico. Tomar só a medicação não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa da terapia. É a terapia que nos salva. E hoje eu estou num lugar que eu consigo muito enxergar isso. O remédio, ele nos dá condições. E algum dia você pode acabar desmamando essa medicação. Ou não, depende muito da sua condição. Mas é entender que o remédio, ele é uma ferramenta. Ele não é o tratamento. Então, assim, me ajudou muito. Tenho acompanhamento. Fiz teste neuropsicológico para ver se, de fato, o meu diagnóstico é de depressão ou tinha mais alguma coisa envolvida. Realmente foi depressão. E, desde então, estou fazendo esse acompanhamento. Eu busquei ter muito compromisso em todas as consultas, eu não faltei. E por muito tempo, eu só tinha energia para ir nas consultas. Eu não tinha energia para fazer atividade física, para socializar, para nada, só para as consultas. E por algum tempo isso funcionou. Mas todas essas outras coisas são ferramentas que é necessário no processo terapêutico, que a gente vai chegar lá. Outra coisa que eu fiz, que é uma coisa que veio muito desse lugar de o óbvio precisa ser dito, a minha psicóloga, ela perguntou como é que estavam meus exames de rotina. E aí, fiz o exame de rotina e quando saiu o resultado, foi muito esclarecedor. Minhas taxas estavam alteradas,
tava com deficiência. Ferro, os clássicos. Ferro, vitamina B12, vitamina D, colesterol alto, enfim. E aí eu sempre fui muito cética quando se trata de reposição vitamínica, sabe? Pra mim era muito sobre a indústria farmacêutica querendo lucrar em cima da gente. Mas eu fui bem radical dessa vez. Em vez de buscar fazer reposição via oral, eu procurei uma clínica que tem essa filosofia de medicina integrativa, de forma muito responsável, que fique claro. Eu só fiz a reposição daquilo que realmente precisava naquele momento. E eu busquei a clínica porque eu queria fazer de forma intravenoso, injetável. Porque toda vez que eu tomei vitamina, tipo, reposição oral, eu nunca vi efeito. Mas quando eu fiz a reposição vitamínica, que eu fiz ferro, os primeiros que eu fiz foi ferro, vitamina B12 e vitamina D. Em 2 semanas eu senti uma melhora absurda. E eu sempre fui muito cética quando se trata de reposição vitamínica. E aí eu quis fazer o intravenoso justamente para ver se eu conseguia ver de forma mais tangível o efeito da vitamina sobre o nosso corpo. Eu não vou dizer que eu fiquei a pessoa mais disposta do mundo para fazer atividade física, para não sei o quê, mas me trouxe uma vitalidade que eu não tinha, que estava em falta. E acho que a pessoa que mais pode ser testemunha disso e compartilhar de alguma forma seria minha mãe, porque ela é quem convivia comigo e lidava comigo. E a pessoa que convive com a pessoa que está com depressão, ela tem um olhar muito sensível e atento a essas coisas. E minha mãe falou que, tipo assim, por mais que eu não enxergasse a minha melhora, ela enxergava. Ela enxergou. E aos poucos, quando eu fui ficando mais sóbria emocionalmente, eu fui vendo que, de fato, essa reposição me fez muito bem. O único lado negativo da reposição intravenoso, né, de forma injetável, é que é caro. Não é um tratamento barato. E aí, o que é que eu digo? Eu reconheço muito que eu estou nesse lugar de privilégio. Eu estive nesse lugar de privilégio de poder fazer esse tratamento intravenoso. Mas eu também entendo que se eu não tivesse condições financeiras, eu não poderia negligenciar a reposição via oral. Por mais que demore mais tempo, 1 mês, 2 meses, pra gente sentir os efeitos. Mas se é isso que a minha condição financeira, minha limitação, enfim, minha realidade pede que eu faça, eu faria. E eu peço que você faça. Não seja que nem eu que achava que essa questão de reposição vitamínica é balela. Essa reposição, ela é importante. Mesmo que você faça via oral e demore um pouco mais para você sentir esse efeito. Mas faça. Porque é o seu corpo que está precisando. Ele tem uma carência que precisa ser suprida. Então, não negligencie, sabe? Faça essa reposição. Da mesma forma que a medicação me deu condições e controle emocional para poder fazer meu processo terapêutico com a psicóloga, a reposição vitamínica me deu condições físicas, fisiológicas, para eu poder voltar a ter uma vida ativa. Não seja que nem eu, que por muito tempo não busquei fazer exame de rotina e reposição por ser ignorante. Outra coisa que me ajudou muito, e vem mais desse lugar mais lúdico, foi escrita terapêutica e arte terapia. Quando eu não tinha energia para fazer nada, eu conseguia, às vezes, só pintar. Cara, parece ser algo infantil, mas ajuda. Eu imprimia, tipo, alguns desenhos que a gente vai pintando. E não sei se foi algo que, de fato, efetivamente me ajudou, mas foi algo que eu fiz muitas vezes quando eu não conseguia fazer nada. E eu acho que você fazer alguma coisa é melhor do que não estar fazendo nada. Tá na cama, deitado, sem fazer nada. E mais do que a arte terapia, foi a escrita terapêutica. A escrita terapêutica mudou minha vida. A escrita terapêutica, eu acho que pode ser um tema de um outro vídeo separado, porque ela foi tão importante para o meu processo de recuperação, ela está sendo tão importante para o meu processo de recuperação, que eu não consigo dimensionar o quão me fez bem. E eu genuinamente acredito que merece um vídeo só para isso, porque colocar no papel tudo que se passava na minha cabeça, entender o processo mental, minhas percepções, me ajudou muito. Tipo assim, tinha coisa que se passava na minha cabeça, e quando eu colocava no papel, tipo assim, você meio que via, e às vezes via o absurdo. E por muitas vezes, escrever o que estava se passando, o que eu estava sentindo, não me ajudou imediatamente, mas no outro dia é como se eu tivesse tirado um peso dos meus ombros. É como se eu tivesse desabafado. E aí minha psicóloga também me orientou muito como fazer os processos. Teve coisa que eu fiz por mim mesma, enfim. Foi algo que realmente, eu acho que de tudo que eu vou falar aqui, eu botaria no top 3.
a escrita terapêutica, tipo, realmente me ajudou. E se você não gosta muito de escrever, você pode digitar no celular, no computador, enfim. Mas colocar em um lugar que a gente possa, como se fosse ver nossos pensamentos, me ajudou muito. Outra coisa também que foi muito importante foi filtrar muita coisa que eu consumia. Teve muita coisa que era muito gatilho, sabe? Eu saí de um relacionamento que foi bem tóxico, que me desgastou muito emocionalmente. E às vezes ficar vendo a galera dar pitaco sobre relacionamento no TikTok, por exemplo, me levava para lugares meio obscuros. Consumir determinadas coisas que não fazem parte da minha realidade. Também me deixava muito ansiosa, me fazia sentir inútil. Eu questionava por que eu tô viva, tipo, pra quê? Qual é o meu propósito? Eu nunca vou estar naquele lugar. Então, muitas vezes era o tipo de conteúdo que me fazia comparar muito. Então, eu passei a filtrar tudo que eu consumia. Houve momentos no meu processo terapêutico que eu fiquei sem celular. Eu literalmente desliguei meu celular, meu tablet, computador, tudo, botei numa gaveta. E eu lembro que um desses momentos eu fiquei, tipo, muito relaxada. A minha ansiedade melhorou significativamente. Então, assim, a gente tem que buscar muito filtrar o que a gente consome. Buscar consumir aquilo que nos agrega. E quando eu falo que nos agrega, não que necessariamente vai fazer a gente ser produtivo e não sei o que, não sei o que lá. Não. Mas que, de alguma forma, vai nos ajudar. Nem que seja pra se distrair. Outra coisa que me ajudou muito e que eu odeio, que tem me ajudado, porque é um saco, mas a gente tem que fazer, é atividade física. Eu entendi que fazer atividade física é muito importante. A gente, às vezes, não tem noção a olho nu o quão o impacto é positivo. Muitas vezes eu queria fazer atividade física e eu já queria fazer todos os dias. E eu ficava muito frustrada, porque às vezes eu não conseguia fazer todos os dias. E aí eu ficava frustrada, essa frustração me fazia mal, e aí me deixava improdutiva, e me travava. E aí eu ficava frustrada, me fazia mal, ficava travada. E ficava num looping, tipo, infinito. Até que um dia minha psicóloga falou, Polly, vamos estabelecer uma meta? Você vai uma vez na semana. Sua obrigação, tipo assim, seu compromisso com você mesma é uma vez na semana. Eu entendi que eu tava no momento que eu só conseguia ter energia pra ir uma vez na semana. E aí eu ia uma vez na semana. Isso começou a fazer um movimento em mim de preenchimento. De, porra, eu tô conseguindo fazer. Aos poucos, naturalmente, eu fui indo mais uma vez na semana. Depois de um tempo, mais uma vez, aí eu fiquei em 3 vezes. Sempre tendo em mente, pô, no mínimo vai uma vez. Porque é aquela história, é melhor ir uma vez do que ir nenhuma vez. É melhor fazer uma coisa do que fazer nada. E aí, por muito tempo, isso me supriu. E me fez bem. E, naturalmente, como eu falei, eu fui aumentando a frequência. Então, assim, não se martele por você não estar conseguindo fazer atividade física. Bote uma meta simples, 20 minutos de caminhada, sabe? Uma meta simples. Não precisa ser uma academia, se você tiver com homofobia social, algo do tipo. Pode ser uma caminhada. Se você morar num prédio, você pode subir escada. Tipo assim, da portaria até o X andar. Já é uma atividade física. E aí você vai vendo que aos poucos você vai aumentando o tempo de atividade física e a frequência na semana. Às vezes acontece de eu não ir, tipo, 5 dias seguidos. Mas aí eu busco entender por que eu não consegui ir e eu me acolho. Eu não me coloco pra baixo, eu me acolho. Pô, eu não consegui ir. Vai, tá tudo bem, eu não vou morrer porque eu não consegui ir 5 dias na academia. Então é buscar também se acolher quando você não consegue fazer suas metas. E outra, não adianta você fazer uma meta alta se você tem uma meta 10x, se você só tem energia para 5x. Se você tem energia para 5x, faça uma meta de 4, 3x. Porque você vai fazer dentro da sua frequência. De até onde a sua energia consegue ir. Dentro das suas limitações. Se a gente bota metas acima do que a gente aguenta, a gente vai viver frustrada. Então, assim, é melhor ser algo constante em doses baixas do que ser inconstante e acabar fazendo nada. Esse é meu conselho que eu dou quando se trata de atividade física, né? Não se cobre, se acolha. Busque sempre se acolher. E se acolher não é justificar, tá? Os comportamentos disfuncionais. É buscar entender por que você tá agindo da forma que você tá agindo, processar isso e depois buscar a mudança. E a mudança, ela vem aos poucos. Não é, tipo, assim, de uma vez. Outra coisa que eu fiz, que foi muito difícil, não foi fácil, não foi nem da noite pro dia, foi buscar mudar o meu pensamento. Eu dei uma de doida.
Eu sempre fui muito negativa, pensamentos muito mais negativos, pessimista. E aí eu busquei dar uma de doida. Teve um dia que pensei, porra, foda-se, velho. Vou fingir que o universo conspira ao meu favor. Eu vou fingir que tudo dá certo pra mim. Mesmo que eu não veja dando certo. Mas eu vou dar uma de doida e fingir que tá dando certo. Isso com o tempo foi me ajudando. Tipo assim, eu fui ficando mais leve, sabe? Porque o pensamento negativo, pra ele vir e trazer um peso, é muito rápido. Muito rápido mesmo. É, tipo, absurdamente rápido. O quão a gente consegue se colocar pra baixo. Pra gente poder construir uma linha de raciocínio onde a gente se coloca pra cima, passa a acreditar que as coisas vão dar certo pra gente, é difícil, mas a gente consegue. Quando eu decidi, e aí eu volto pro princípio, quando eu disse que tudo vem a partir de uma decisão, quando eu decidi que eu ia dar uma de doida e achar que tudo conspira a meu favor, eu realmente decidi. E é como eu falei, mesmo não acontecendo, eu não vivendo, na minha cabeça, não, tá tudo certo, o universo conspira a meu favor. Eu sou a protagonista da minha vida e da vida de todo mundo. Foda-se. Vai dar certo. E eu senti, sim, com o tempo, que isso foi mudando um pouco a forma como eu via a vida, a forma como eu me enxergava. Porque quando se trata das outras pessoas, eu sempre sou muito positiva. Eu sempre sou, tipo, uma líder de torcida. Eu torço pela pessoa, eu ajudo, eu não sei o quê. Mas quando se trata de mim, eu me coloco muito pra baixo. Eu sou muito pessimista. Eu sempre acho que vai dar errado. Tipo, é uma crença que nos limita. É uma crença que faz com que a gente fique mal o tempo todo. E aí, é algo que eu busquei e busco até hoje mudar. Ter pensamentos e buscar ser mais positiva. Pode demorar, mas vai dar certo. Pode demorar 1, 2, 10 anos, mas vai dar certo. E isso se linka muito com uma coisa que foi, tipo, divisor de águas na minha vida. Foi parar de me cobrar pelo tempo perdido. Entre aspas. Eu fiquei, tipo, 1 ano sem fazer nada, sem trabalhar, sem estudar, sendo completamente disfuncional. Na minha cabeça, né? Eu passei 1 ano sem fazer nada, fui disfuncional, eu perdi 1 ano da minha vida. E por muitas vezes eu fiquei nessa ótica. E me cobrei muito por isso. Eu lembro que tinha terapias que eu chegava pra psicóloga e falava, véi, eu não sei quando é que eu vou melhorar. Quando é que eu vou melhorar? Eu ficava perguntando quando é que eu ia melhorar. E quando eu parei de perguntar e simplesmente aceitei que, véi, se for pra demorar 10 anos, 5 anos, vai demorar 5 anos. E foda-se. Eu não vou mais me cobrar porque eu tô há não sei quanto tempo sem fazer isso, sem fazer aquilo, sem ser produtiva, etc. Eu aceito que eu tô num processo que eu tô num tratamento terapêutico, que eu tô num tratamento de combater a depressão. E foda-se. Se tiver que demorar, vai demorar. Quando eu parei de me cobrar pelo tempo, entre aspas, perdido, as coisas começaram a fluir absurdamente. Tipo assim, eu acho que isso foi o mais divisor de águas, dentre tudo que eu tô falando. Porque quando eu parei de me cobrar, eu me senti muito mais leve, muito mais sã, pra eu focar no meu processo terapêutico com a psicóloga. E tipo assim, sabe mulheres que estão tentando engravidar e que são as tentantes, né? Mulheres que estão tentando engravidar. E elas ficam muito naquela pressão psicológica de pô, tenho que engravidar, eu quero engravidar, e acaba não engravidando. E aí quando desiste, e às vezes adota uma criança, nossa, tem muita história assim. Adota a criança e quando vê, tá grávida. É porque justamente essa pressão psicológica, ela vai embora. E ela dá espaço para que o nosso corpo reaja de forma muito mais natural, de forma muito mais genuína a qualquer tratamento que a gente esteja fazendo. Então eu faço muito essa analogia porque foi muito isso que aconteceu comigo. Quando eu parei de me cobrar pelo, entre aspas, tempo perdido e comecei a ver que, na verdade, esse tempo perdido foi um tempo que eu investi em mim e na minha saúde mental e física, coisas começaram a fluir absurdamente. Então, assim, não se culpe por esse tempo que você acha que está sendo perdido. Cara, você está sobrevivendo. Você tá combatendo todos os flertes que passam na sua cabeça de atuar contra a sua própria vida, sabe? E isso é muito forte. Você já é vitorioso. Eu enxergo dessa forma. Eu passei a enxergar dessa forma. Não é um tempo perdido, é um tempo que
Eu tô olhando pra mim, tô investindo na minha saúde e tô conseguindo, véi. Tá ligado? Busque enxergar dessa forma. E isso tá muito atrelado ao pensamento não positivo, mas acolhedor. Acolha, se acolha. Se fosse sua amiga, alguém que você ama, doente, você não ia acolher essa pessoa, por que você não pode se acolher? E aí, a última coisa que eu vou dizer pra vocês, que é algo que eu ainda tô fazendo, é voltar a me socializar. E aí eu vou dizer algo que pra mim foi muito revelador e foi algo que me irritou muito. A primeira coisa que acontece quando eu tô ficando mal é me isolar. E isso tá muito atrelado ao contato humano. Então a primeira coisa que eu faço é me isolar. E aí eu percebi que quando eu voltei aos poucos, e ainda tô voltando aos poucos, eu ainda tô nesse processo de socializar, porque a fobia social em mim ficou muito forte. Quando eu percebi o quão bom foi voltar a me socializar, eu percebi que aquilo que é mais difícil pra mim no processo terapêutico é o que mais surte efeito positivamente. Não é à toa que a primeira coisa que eu faço quando eu tô mal é me isolar. Então, pra mim, de tudo que eu falei, entre atividade física, entre terapia, encarar meus medos, enfim, minhas questões, o mais difícil pra mim é socializar. Às vezes que eu socializei e venho socializando, eu percebi e percebo o quão me faz bem. Me faz muito bem. E eu odeio isso. Eu odeio o fato que me faz bem. Porque é o que mais me tira da zona de conforto. Então, tipo assim, realmente eu enxerguei que aquilo que mais me tira da zona de conforto no processo terapêutico é o que mais me ajuda a ficar bem. Eu odeio isso, mas é a verdade. E sabendo disso, eu posso tomar uma decisão. Eu posso me isolar e voltar a ficar mal, ou nunca sair desse lugar. Ou eu posso buscar, no meu tempo, dentro das minhas limitações e energia, a socializar. O negócio é não desistir. Então, aos poucos, eu venho voltando da minha maneira a me ressocializar, porque eu quero melhorar, eu quero sair desse lugar. E vai perceber isso, foi da mesma forma que foi uma epifania, eu fiquei com muita raiva. Mas é importante a gente saber disso. Quanto mais difícil for o que precisa ser feito, é o que mais vai surtir efeito positivo em você. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que eu tive nesse processo terapêutico. E aí eu quero finalizar o vídeo falando que o processo terapêutico pra gente melhorar da depressão, ele não é linear, nem progressivo. Ele é de altos e baixos. Então vai ter dia que vai estar muito ruim. E é melhor a gente se acolher nesses dias, sentir o que tiver que sentir, mas com a certeza de que tudo passa. Sempre ter em mente que vai passar. Vai passar. Pode demorar? Pode. Mas vai passar. Ou pode ser rápido. Não sei. Então, não deixe de ter um acompanhamento médico e se acolha sempre. Aqui eu quero abrir um espaço pra gente se acolher. E eu pretendo fazer outros vídeos, porque eu acho que é muito importante a gente até destrinchar alguns pontos do que eu falei. Saiba que nesses altos e baixos você não tá sozinho. Se tem uma certeza que eu posso lhe garantir, é essa, você não tá sozinho. Eu considero que eu tive uma evolução absurda, mas ainda assim eu tenho dias péssimos. O que mudou de antigamente pra agora é que agora a terapia me deu condições pra eu entender melhor as coisas e me respeitar e me acolher. E é isso. Quero que vocês saibam, você que tá assistindo, que a gente tá junto nessa. De verdade, a gente tá junto nessa. E pode contar comigo da forma que eu puder ajudar. E é isto. Deus abençoe todos nós. Persista, insista e não desista.